Olá pessoal, Joca aqui, e hoje eu venho até vocês para trazer a crítica do episódio 7 e do episódio 8 de The Last of Us. E gente, esses dois episódios aqui funcionam como uma espécie de DLC e de filler baseados na Ellie. Então, para quem vem acompanhando a série até aqui, saiba que lá no final do episódio 6, o Joel levou uma facada na barriga enquanto ele estava lutando, porque o Joel agora... na série, parece que ele já tá aquela versão mais velha dele do The Last of Us 2, sabe? Que ele tá totalmente lerdo e fracote, bem diferente do que a gente tava acostumado a ver no game, onde ele ainda era muito forte, ele ainda era um cara extremamente esperto e sagaz em combate. Aqui o Joel, ele tá sempre sendo ferrado e sendo salvo pela Ellie, e essa imagem meio que de fraqueza é proposital, eles querem imprimir. O Joel, ele tem um diálogo, inclusive, com o Tommy, onde ele fala, onde ele se sente mais velho, se sente mais fraco e coisa e tal. Então, ele toma uma facada na barriga e fica fora de ação. Então, significa que nós vamos passar aí por 2 episódios onde não tem uma participação muito grande do Joel. E o objetivo disso, eu até entendo, que seria desenvolver o personagem da Ellie, dar espaço para ela se desenvolver, porque o personagem do Joel é muito carismático. Mesmo na versão do Pascal, que tá bem nerfada, o Joel ainda é extremamente carismático e é difícil prestar atenção na Ellie quando o Joel está por perto, porque ele simplesmente é um personagem melhor. Mas, antes de mais nada, quero pedir para vocês que deixem um like nesse vídeo, pessoal. Sério mesmo, isso ajuda a gente demais. Se inscrevam no canal, nós queremos crescer, chegar a 100 mil inscritos, virar um canal grande de críticas e conteúdo nerd. E também ativem o sininho, pelo amor de Deus, pessoal. O sininho é o mais importante porque ele é a nossa única forma de marketing. Nossa única forma de avisar vocês que tem conteúdo novo no canal, tá? Dito isso, bora pro vídeo. Bom, o episódio 7, eu não quero parecer de novo hater do Last of Us, mas eu tenho que falar que, cara, é complicado. O episódio inteiro é um filler, tá? O Joel está morrendo e a Ellie decide que esse é o melhor momento para ela parar e ter um devaneio e um flashback que mostra toda a sua história com uma namoradinha adolescente, porque tem algum drama envolvido nisso. Para quem jogou a DLC Left Behind, vai lembrar o que acontece, mas na verdade é mais um episódio de romance dramático gay. Pronto, é isso, entendeu? E parece que é realmente isso que os produtores gostam de fazer, que eles não perdem uma oportunidade para abordar esse tema, mas eles não conseguiram fazer isso de forma orgânica, entendeu? Lá no episódio 3, eles pausam a história do Joel e da Ellie para contar a história daquele casal de ursos lá, dos velhos, cara, peludinho, se lambendo, e é complicado. E aqui acontece a mesma coisa, porque o senso de urgência é lá em cima. O Joel tá esfaqueado, a Ellie tá exposta, ela está em perigo, e você quer muito ver o que está acontecendo. Eles, não, para, nós vamos pausar aqui, com o herói, o protagonista da história quase morrendo, esfaqueado, com essa garotinha aqui que precisa da proteção dele indefesa. Nós vamos pausar aqui, mas não se preocupe, porque nós vamos mostrar pra você um romance adolescente gay bem fofinho. Cara, simplesmente não funciona, simplesmente está fora do lugar, não era o momento ideal para você abordar essa narrativa, porque, cara, vai ser impossível apreciar essa história quando você tá ainda muito agoniado com aquela história principal que tá pausada lá. Você vai ter que ficar com raiva, não importa qual história você conte. Podia ser até um romance hétero, podia ser nem ser um romance, mas um outro flashback qualquer. Ninguém gosta desses flashbacks que são uma espécie de fillers, que pausam a história principal, voltam no tempo, tira aquele ritmo acelerado que tava lá em cima, adrenalina lá em cima, e começa a contar uma história bem lenga-lenga, bem água com açúcar. Por isso, para o episódio 7, eu vou dar a nota 5. Não tem como dar outra nota, até porque eu não achei que houve um grande desenvolvimento da Ellie para mim nesse episódio. Eu já sabia que ela era lésbica, eu já sabia que ela tinha essa questão, e simplesmente ver isso na prática meio que, cara, nesse momento, sei lá, não agregou em nada para mim. O episódio parece um filler total. Se você assistir os 3 primeiros minutos dele e os 5 minutos finais, você não vai perder nada importante para a trama principal. Ou seja, não é um bom desenvolvimento de personagem. O desenvolvimento de personagem, ele deve acontecer juntamente com o desenvolvimento da trama.
quando as duas coisas não conseguem andar juntas, é porque há um problema aqui, tá? Ah, Joca, mas foi para desenvolver a personagem. Eu entendo. Pode desenvolver a personagem, mas faça isso ao longo da trama, sem pausar a trama principal. Se um roteirista, não consegue desenvolver o personagem ao mesmo tempo que desenvolve a trama principal, é porque tá faltando habilidade narrativa para ele, tá? Então, episódio 7, nota 5. Foi muito chato, foi um filler total. Já no episódio 8, foi bem mais interessante. Aqui a gente volta de onde parou, o Joel machucado, o Joel ainda debilitado pela facada que tomou e a Ellie cuidando dele. Então, ela decide caçar e ela vê um cervo, lembra das lições de caça que o Joel passou para ela, ela atira no cervo, mas quando ela vai pegar aquele cervo que ela matou para conseguir carne para dar pro Joel, para alimentar ele, chegam dois estranhos ali e começam a negociar aquele cervo com ela, ameaçar ela, mas ela se mantém firme com a sua arma, com o seu rifle, e eles falam que são parte de um grupo de sobreviventes e coisa e tal. Pra quem jogou o jogo sabe que é o grupo lá do David. E aí a Ellie pede remédios, ela quer remédios contra a infecção, a penicilina, essas coisas. E ela deixa eles levar metade da carne. Porém, quando o amigo desse David retorna, porque ela ficou com o David refém e mandou o amigo dele para a cidade, ele retorna armado, emboscando a Ellie, e o David diz, não, deixa ela ir, deixa ela levar o remédio. Só que antes disso ele conta para ela, revela que eles são o grupo do qual saíram aqueles homens que atacaram o Joel e a Ellie lá no final do episódio 6, ou seja, aquele cara que o Joel matou e que esfaqueou a barriga dele, entendeu? E que a Ellie teve que salvar o Joel, aquele cara era parte desse grupo. E então uma tensão já estabelecida entre esses dois grupos de personagens, o Joel e a Ellie, e esses seguidores do David. É mostrado que o David é um líder para essas pessoas e que ele usa... ele é ateu, no final do episódio mostra isso, que ele não acredita em Deus, ele é um cara cético, mas ele usa a religião, ele usa a fé das pessoas para manipular elas e dizer que ele é alguma espécie de líder para eles, líder religioso e tal. Que o cara é um baita de um safado, né? E ao mesmo tempo, ele estava usando a carne dos companheiros mortos, aqueles que ficaram pelo caminho, para alimentar o próprio grupo, sem que eles soubessem disso, dizendo que era carne de caça, fazendo muitas vezes filhos comerem a carne dos pais mortos. Ou seja, um cara totalmente muito safado, e a coisa fica pior ainda, porque ele consegue capturar a Ellie e manda um grupo de homens procurar o Joel e dar cabo do Joel. Nesse meio tempo a gente vê ele conversando com a Ellie, ele acha que a Ellie é agressiva, violenta, uma sociopata, e diz que ela tem um lado ruim, um lado maldoso, um coração violento, assim como ele. E ele manda um papo ali, parece, sabe, quando o super vilão quer convencer o herói a passar pro lado do mal, tipo o Imperador Palpatine falando pro Luke Skywalker, venha para o lado sombrio da força. E eles têm esse diálogo e a gente vê o quanto a Ellie se desenvolveu, você consegue ver o quanto ela aprendeu com o Joel ao longo da jornada. Nesse momento, não faz diferença pra mim se ela é uma personagem LGBT, não faz diferença pra mim se eu não gostei da escalação da atriz. O roteiro é tão bom, os diálogos são tão bons e essa história me deixa tão intrigado ali, torcendo pela recuperação do Joel, torcendo que ele apareça pra salvar a Ellie, que você consegue gostar dos personagens. E é isso que um bom roteiro é. Eu achei que aqui acontece um bom desenvolvimento de personagem da Ellie, tá? Aqui nesse episódio a gente consegue ver um desenvolvimento de personagem, porque ela é obrigada a se defender sozinha, se virar sozinha. A gente vê que ela absorveu alguns traços da personalidade do Joel, de ser desconfiada, de ser cuidadosa, de aprender a lidar com armas e tal. E você vê a personagem, também a trama principal avançando, porque é a narrativa principal, são os protagonistas. O Joel ainda está presente. No final do episódio, o Joel se recupera, captura aqueles homens que estavam de atrás dele, consegue, daquela forma bem estilo Joel mesmo, que lembra um pouquinho ali dos games ali, bem agressivo, bem violento, extrair informação de onde a Ellie está, e ele chega lá para salvar ela. Porém, onde ela estava presa, ela iniciou um incêndio, ela conseguiu escapar, porque ela mostrou que estava infectada. Ela machucou o vilão David, dizendo, agora você está infectado também. E usando esse artifício, ela conseguiu, no momento de distração ali dos vilões, esfaquear eles, e a batalha entre eles iniciou um incêndio. E a Ellie acaba matando o vilão, porque o vilão estava tentando
eu não posso falar isso aqui no YouTube, mas o cara estava tentando realizar aquela forma de violência extremamente maligna e profana que às vezes alguns homens cometem contra as mulheres, né? Então ele tenta usar essa violência, esse abuso contra ele, mas ela reage e acaba esfaqueando ele, mostrando que ela finalmente emerge aí nesse mundo maligno que eles vivem. Ela entende dessa violência, de que eles estão cercados de gente malvadas e que às vezes é necessário agir com extrema violência. E você vê que ela aprendeu isso com o Joel. O Joel chega, salva ela, e é um momento reconfortante ver os dois unidos novamente. Você vê o quanto o Joel já se importa com ela, já chama ela de meu amor, acalma ela, entende ali pelo que ela passou. Isso deixa o caminho pavimentado para um grande final de temporada. Então, para esse arco da Ellie, eu deixei para gravar esses vídeos juntos, porque os dois são sobre a Ellie, é uma jornada da Ellie. São 2 episódios para desenvolver especificamente a Ellie. Cara, eu acho que o saldo final foi positivo, mas pro episódio 7 lá do romance adolescente chato, aguado, eu dou nota 5. E para esse episódio aqui, eu vou dar a nota 7.5. 7.5 é bom, porque não foi perto dos outros que eu dei nota 8, tá bom? Enfim, pessoal, espero que tenham gostado dessa crítica, espero que estejam acompanhando a série aqui com a gente. Lá no 7º episódio nós vamos fazer uma crítica da temporada inteira e vai ser bem legal, tá bom? Então fiquem ligados no canal para mais conteúdo do Last of Us, e também nós vamos trazer aqui análise, a crítica de outras séries, de outros filmes que são de grandes franquias da cultura nerd, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de sempre, muito obrigado pelo carinho de sempre. Até a próxima e fiquem com Deus.